Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa obra que literalmente deu o pontapé inicial para todo um movimento espiritual, o Livro dos Espíritos. Bora entender essa história? Imagina a cena. A gente está em Paris, 1857. Aquela agitação cultural, científica, sabe? E no meio de tudo isso surge um livro. Um livro que ia se tornar simplesmente o pilar de tudo que a gente hoje conhece como espiritismo. E aqui é que a coisa fica interessante, né? A promessa do livro era uau! A ideia era que o conteúdo não veio da cabeça de uma pessoa só, não, não. Veio de várias inteligências do mundo espiritual. E aí fica a pergunta: o que será que eles tinham para contar? E o impacto, gente, foi na hora. E foi forte. Pouquíssimos meses depois de sair, um jornalista lá do Courrier de Paris já escrevia isso aí, ó. Dá pra ver que a obra tocou num ponto sensível, sabe? Conversou direto com as dores e as esperanças da galera daquela época. Tá, mas quem foi que organizou essa filosofia toda? A história por trás do autor é tão fascinante quanto o livro em si. Pois é, o cara por trás do livro não era nenhum eremita, nenhum místico escondido, não. Muito pelo contrário, era uma figura super conhecida e respeitada nos círculos acadêmicos da França, o professor Rival, um autor de vários livros de ciência, de pedagogia. Aí a gente pensa, ué, mas se ele era famoso, por que não usou o próprio nome? Então, o professor Rival decidiu assinar como Allan Kardec. O nome que, segundo ele mesmo, era de uma vida passada dele. E o motivo era bem simples, na verdade. Ele queria separar as coisas. De um lado, a reputação dele como cientista. Do outro, esse projeto completamente novo, radical. A ideia era deixar o livro se defender sozinho, sabe? Sem o peso do nome dele. Ok, agora vamos entender como esse livro pegou uma curiosidade popular, quase um passatempo, e transformou numa filosofia, com começo, meio e fim. E olha só que virada de chave. Antes desse livro, esses fenômenos, tipo as famosas mesas girantes, eram mais uma diversão, uma curiosidade para passar o tempo nos salões de Paris. Aí chega a obra de Kardec e, pá, eleva ao nível da conversa. Transforma essa curiosidade toda num sistema filosófico de verdade. E o negócio foi rápido, muito rápido. A primeira edição esgotou na hora. Em menos de 3 anos, já estavam lançando a segunda edição, bem maior, bem mais completa, porque a procura era simplesmente gigantesca. Para ter uma ideia, a primeira edição já era parruda, viu? Tinha 501 perguntas feitas aos espíritos. E falava de tudo: vida, universo, moral, um monte de coisa. Mas agora, se prepara para esse salto. A segunda edição mais que dobrou o conteúdo. Foi para 1.019 perguntas. E é essa versão, a revisada, a ampliada, que virou a base de tudo, a referência que existe até hoje. Então, o ponto principal que a gente precisa pegar é que o Livro dos Espíritos não é só um livro solto. Pensa nele como a planta de um prédio. Ele é o projeto base de toda a estrutura do pensamento espírita. Tem um pesquisador, o J. Herculano Pires, que usa uma imagem que eu acho perfeita. Ele fala que o livro é a pedra fundamental, o núcleo central. O que isso quer dizer? Que tudo que veio depois, todos os outros conceitos, todos os outros livros, já estavam ali, como uma sementinha, sabe? Prontos para brotar. E essa ideia fica super clara quando a gente olha para as outras 4 obras principais da codificação. Elas nascem direto de O Livro dos Espíritos. Cada um desses livros pega um tema que já foi apresentado ali, no primeiro, e aprofunda, vai fundo mesmo. Beleza, então vamos em frente para ver como isso tudo se encaixa. Afinal, quais são os tais princípios fundamentais que esse livro-mãe estabeleceu? Olha, dá para resumir a filosofia toda em 5 pontos-chave. Pensa neles como os pilares que sustentam todo esse prédio da doutrina. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Primeiro pilar, Deus. Mas calma, não é aquela imagem de um senhor de barba branca, não. A ideia aqui é bem diferente. É uma inteligência suprema, abstrata, a causa de tudo que existe. É uma definição que se baseia em coisas como justiça e bondade, sabe? E isso cria uma base bem mais racional, mais filosófica para a coisa toda. Depois vem a alma imortal. A gente seria basicamente um espírito imortal que está aqui de passagem num corpo. E a grande novidade, o pulo do gato aqui, é um terceiro elemento, o perispírito. Pensa nele como um adaptador semimaterial, que conecta o espírito, que não é matéria, com o corpo, que é. É o que explicaria como um consegue interagir com o outro. Terceiro pilar, reencarnação. Ela é apresentada como a ferramenta para a nossa evolução espiritual. Cada vida que a gente tem aqui teria um porquê.
Pode ser uma prova, uma chance de consertar um erro do passado, que seria a tal da expiação, ou até uma missão para ajudar todo mundo a progredir. A ideia é essa: a vida não é uma coisa só e pronto, é uma jornada contínua de aprendizado. E aqui tem um ponto super importante que o livro faz questão de deixar claro. A reencarnação, para essa filosofia, é sempre para frente, é sempre um progresso, e só acontece entre seres humanos. O livro bate o pé e diz não para aquela ideia mais antiga, a da metempsicose, em que a alma podia voltar para trás ou reencarnar num animal. Deixar isso bem claro foi essencial para diferenciar a doutrina de outras crenças. Quarto pilar, pluralidade dos mundos habitados. Basicamente, a gente não está sozinho no universo. A ideia é que o cosmos está cheio de planetas com vida e cada um é tipo uma escola para espíritos em diferentes estágios. E a Terra? Bom, a Terra seria um planeta de provas e expiações, um degrau intermediário nessa escada gigante da evolução. E para fechar, o quinto pilar, a comunicação com os espíritos. E para explicar o que é a mediunidade, o Kardec usa uma analogia que é sensacional. Ele diz que ela é como um telescópio para a astronomia. Ou seja, não é só uma questão de acreditar. É uma ferramenta, um instrumento de pesquisa, um jeito de olhar e estudar o mundo espiritual. Tá, e no fim das contas, qual é a moral da história? O que a gente faz com tudo isso? Bom, a consequência prática se resume naquela regra de ouro, né? Aquele princípio ético que amarra tudo isso a uma ideia universal de fazer o bem e de reciprocidade. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Mais de 160 anos depois. Qual é o espaço, qual é a relevância de um jeito de pensar que nasceu num mundo tão diferente do nosso, mas que, ainda hoje, inspira milhões de pessoas por aí? Fica aí a reflexão.